construções boas de vida leva tempo. Bom, eu sempre tive muitas referências em pessoas que pregam a ideia, que levam a ideia de uma visão de vida a longo prazo. Sempre me identifiquei, ainda sem saber nomear verdadeiramente como longo prazo, eu sempre acreditei muito nisso, de que as coisas boas, as coisas de valor, com que eu acredito, leva tempo para ser construída. E o Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Ele tem a visão do 10 anos, né? Me dê 10 anos, com essa visão de longo prazo. E eu tenho plena certeza disso com o amadurecimento da vida, essa certeza vai só se confirmando por conta de acreditar que as coisas que a gente vê valor precisam de tempo, de amadurecimento, de testes, de, como eu vou explicar, de mesmo de validação temporal para que aconteça. Um exemplo que eu gosto de trazer muito quando essa visão de longo prazo surge como assunto é o meu relacionamento. Hoje eu sou casada há 4 anos, né? E já tenho 2 filhos. E quando eu conheci meu marido, o Du, a gente era 2 adolescentes, né? Hoje faz 11 anos que foi o primeiro contato ali. E eu nunca poderia imaginar tamanha graça de viver a vida ao lado dele. É óbvio que eu seria hipócrita de falar que eu não imaginaria que eu conquistaria isso tudo, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas com tantos detalhes como eu vivo hoje, eu lembro que assim que a gente casou, eu ficava falando assim, todo dia eu acordava e falava assim, eu sabia que eu ia ser feliz, mas eu não sabia que era tanto. Eu sabia que eu ia ser feliz, mas eu não sabia que era tanto. Às vezes acontecia algo, eu falei assim, eu não sabia que eu poderia ficar mais feliz do que eu já tô. Era sempre uma explosão de alegria, mas porque eu via a construção, o resultado, colhendo os frutos do que a gente plantou no início do relacionamento. É, o Du é de uma família, veio de uma família muito humilde, com as realidades familiares dele. Eu vim de família de pais separados e quando a gente decidiu começar o namoro, enfim, no começo eu falava assim, eu não quero namorar, porque eu estava no segundo ou no terceiro ano do ensino fundamental e eu iria para a faculdade. Dentro de mim havia aquela vontade de namorar, de construir algo sólido, mas com a realidade à minha volta, né, o ambiente que eu vivia, tipo, não, a faculdade agora que vai ter festa, que vai ter isso, que vai ter aquilo, só que para mim não fazia sentido. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque às vezes você tem já dentro de você um sinal, uma intuição, um sentimento, da forma que você quiser nomear, dos sonhos que você tem. O que te falta é a clareza de conseguir isso, assim como me faltava lá atrás. Só que eu fui mesmo sem ter todos os passos. Eu decidi, eu disse sim quando ele me pediu em namoro e fomos construindo aquilo ali ao longo do tempo, com um passo a passo, com um erro e acerto, com isso eu quero, isso eu não quero, que é o normal da vida de uma pessoa. Não tem como eu falar com você, olha, você vai construir um relacionamento, segue esse passo, porque a sua visão de mundo é diferente da minha. E se você não estiver disposto a olhar para dentro de você e falar o que eu quero, o que eu não quero em um relacionamento, não tem como eu fazer isso por você, sabe? O assunto principal não é relacionamento aqui, por mais que eu tenha dado o exemplo da visão de longo prazo que eu tive com o meu casamento, mas é uma visão de vida geral mesmo. Para gravar esse vídeo, eu anotei alguns pontos que eu queria trazer, porque eu fico com medo de esquecer, como ainda não tenho tanto hábito assim, eu fico com medo de esquecer. E eu anotei algumas coisas que eu acho que seria interessante compartilhar aqui como uma forma de enxergar essa visão a longo prazo. Primeiro ponto que eu anotei é que quando tudo balança, tudo desanda, o que fixa o seu olhar, o que te dá a direção, o que te dá aquela firmeza é a visão a longo prazo. Vou trazer um exemplo que aconteceu
com a gente foi a questão de educar o sono das crianças, né? Do João, principalmente, que foi o primeiro. O José não teve tanta dificuldade com a rotina noturna. O José, como foi o primeiro filho, o João, como foi o primeiro filho, a gente teve mais aquelas, enfim. Só que eu sempre falei com o Du, eu não quero que as crianças durmam no quarto com a gente. Eu quero que as crianças durmam a noite toda. Eu quero que eles tenham essa disciplina de sono, primeiro, porque eu estudei sobre isso, eu sei a importância de um sono reparador na vida de uma criança, na questão de cognição, na questão de inteligência, de absorver o que está aprendendo. Eu sabia a importância e eu não me via como uma criança dormindo no quarto e sabe aquele negócio amamenta uma criança até não sei quantos anos. Se você é adepta a isso, amém por isso, eu tô falando o meu ponto de vista, sabe? Não fazia parte da minha realidade. Então, a gente teve que abrir mão desse esforço temporário, né, que eu chamo de um esforço inteligente, para poder educar o sono dele. Então, às vezes ele acordava, a gente mudou, colocou ele nesse quarto aqui e a gente no nosso quarto. Ele acordava, levantava, vinha, acalentava, voltava a dormir. Colocava ele para dormir ainda sonolento no berço, ele chorava, eu ficava no quarto com ele. Pegava, só que quando no meu momento de desespero eu falava assim, olhava pro Du e falava, não me deixa desistir, porque eu sei que vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Então, o olhar futuro, o olhar a longo prazo do benefício de insistir com a educação do sono fez com que eu pudesse não perder o foco, não ceder ali no dia que ele berrasse demais, ou no dia que eu estava muito cansada, colocar ele amamentando e deitar ali, ele, o Du, não era algo que eu queria. Então, essa clareza de ter a visão a longo prazo, quando tudo está desandando, é aquilo que te dá uma segurada, que dá não, você está no caminho certo, continua, sabe? O outro ponto que eu anotei é não subestimar os pequenos passos, não subestimar o pouco que você faz hoje. Eu sempre acabo trazendo exemplos das crianças, né? Que eu acho que pode fazer mais sentido hoje para o meu canal. O exemplo de quem absorve o meu conteúdo. Mas exemplos simples, e aí você tem que ter esse olhar de adequar a sua realidade. Esses dias eu sempre tinha o costume de comprar bala fine para eles, que eles gostam muito, né? E nessa leva de comprar fruta, o João não era uma criança que gostava de manga. Eu comprei fruta e ele, nossa, manga, eu quero manga, eu quero manga. Eu cortei a manga e dei a ele. Aí anteontem eu tava no mercado, aí eu ia pegar a bala fine, eu falei assim, qual é a necessidade de eu dar a bala fine? Eu vou comprar uma manga, porque ele gosta de manga. Gente, não é que eu nunca vou dar bala fine ao meu filho, não é que eu nunca vou dar doce, mas a questão de saber a importância de uma alimentação saudável. Então é um pequeno ato que eu tive ali do tipo, cara, é isso que eu quero? Não, eu sei da importância de uma alimentação infantil. Vou abrir mão hoje da bala fine, vou levar uma manga. E ele ficou extremamente feliz com a manga. Ele comeu uma manga inteira, assim, em 1 segundo, sabe? Cortei, coloquei num potinho para ele. Por quê? Eu entendo o valor dessa minha pequena decisão. Porque eu acredito numa alimentação saudável. Eu acredito que, nutricionalmente falando, a escolha de bons alimentos na infância tem grandes tendências de que ele seja um adolescente, um adulto, enfim, que não tenha problemas de saúde como obesidade, algo do tipo. Porque assim, uma criança ficar obesa comendo fruta, a chance é muito menor do que uma criança ficar obesa comendo, sei lá, industrializados qualquer. Então, esse esforço diário de cortar a fruta, fazer lancheira e eu sei que pode parecer esforço pequeno para outros. E toda segunda-feira comprar as frutas da semana, higienizar, cortar uva, levar uma lancheira nutricionalmente falando mais balanceada, com porção de carboidrato, uma fonte de proteína, as frutas, variedade de fruta. Eu sei que é essencial. Igual teve o período que o José, a tia mandou recado na creche, né, que ele só estava querendo comer biscoito de maisena da lancheira dos amigos e banana, que ele não estava comendo as outras frutas. O que eu fiz? Mandei, porque eu também não ia deixar a tia doida lá,
mandei a fruta, mandei banana para ele, incluí ali o biscoito de maisena, mas na volta para casa eu estava sempre oferecendo melão, melancia, frutas que ele não tinha hábito de comer, goiaba, ele ama goiaba agora. Hábitos alimentares que para mim é importante. Então, o esforço, entre aspas, assim, de eu educar a alimentação, o esforço hoje, ter que limpar aquela sujeira de quando ele come com a mão sozinha, eu sei que lá atrás eu não vou ter que ficar parando e dando comida para uma criança o tempo todo, sabe? A mesma coisa quando passa mal. Ah, não quer comer. Eu tenho várias opções a oferecer porque eles comem muito bem. Então, esse esforço diário de cada alimentação ser uma alimentação saudável para eles é o que eu acredito que é uma pequena coisa para construir algo maior e algo a longo prazo para eles. O outro passo que eu anotei é: quem tem visão aprende a escolher melhor. E isso é em tudo na vida. Quando a gente, agora eu vou trazer o exemplo da empresa, né? Quando a gente casou, eu estava com uns problemas de saúde, né? Porque eu, enfim, tive um problema no seio da face, um tumor que eu tirei. E fiquei naquele opera, não opera, pós-operatório, tratamento com hiperbárica, enfim, algo que tomou muito tempo. E eu sempre acreditei muito na questão de marketing. É uma coisa que eu naturalmente sento e estudo com todo o prazer do mundo. Ouço podcast, pego referência, entendo, enfim, é uma coisa que eu gosto. Já o Du, ele, para quem não sabe, eu falo Du, é Eduardo, algumas pessoas chamam de vários nomes, é uma pessoa que não tem nome, mas o Du, ele é muito criativo, porque ele é designer. Já eu tenho uma visão muito mais de gestão, tanto de pessoas quanto de processos da empresa, que eu sei que ele não tinha. E eu acredito muito no trabalho que a gente tem hoje na empresa. Então, lá atrás, quando eu falei assim, olha, eu não quero trabalhar fora, eu quero criar uma empresa, formar a empresa junto com você. Vamos ser sócios? Vamos ser sócios. Não naquela coisa irresponsável, sabe? No começo, antes eu falava assim, ah, não, eu só ajudo o Du, eu só ajudo o Du. E a gente estava fazendo uma consultoria com um consultor financeiro, de gestão, agora eu não lembro o título dele, o Francisco. E a esposa dele foi um dia e falou assim com a gente, Laila, você não ajuda, porque se você só ajudasse, o Du poderia fazer sozinho. Mas se você não agir, a empresa não funciona. Então você não ajuda, você é uma parte da empresa. E quando eu tive essa visão de tipo, eu sou uma parte da empresa, eu tenho funções, obrigações, sou eu quem lida com o financeiro, sou eu que faço contato com a contabilidade, sou eu que tenho que marcar reunião e arrumar, sei lá, coisas de contabilidade, e ficar acompanhando o Fator R e ajustes tributários. Tudo isso o Du não sabe nem para onde está ventando, porque enquanto ele está criando, a outra parte da empresa sou eu quem está fazendo. Sou eu que vejo, olha, não está funcionando com um colaborador tal, então o que a gente pode melhorar? Vamos comprar um curso para qualificar? Ou olha, não dá mais, ou precisa de feedback, e a organização do cliente, enfim, várias outras funções que hoje, graças a Deus, andam muito melhor, tem um fluxo bem arranjado que me permite estar criando esse sonho aqui com vocês. Então, eu acredito muito nessa questão que eu falei de você ter. Quem tem uma visão aprende a escolher melhor. Então, a visão de eu confiar na empresa, de eu confiar no trabalho do Du e de falar assim, cara, vamos fazer isso dar certo. Colocar toda essa minha clareza aqui fez com que eu abrisse mão de ter um trabalho comum, né? De, sei lá, de 7 da manhã às 5 da tarde, por eu acreditar muito nisso daqui, por eu ver a eficiência da internet. Então, é isso. E o outro passo é a visão a longo prazo te dá essa clareza. Eu citei isso também no exemplo, no tópico 1, né? Mas é reforçar a visão de longo prazo te dá clareza. Hoje, qual é a sua visão? Hoje, o que você sonha? E
por muito tempo eu não tinha essa facilidade de sonhar. Por muitas vezes hoje eu ainda também não tenho, mas você pelo menos colocar o que você não quer, o que você não sonha, o que não é para você, te dá uma direção maior, com mais clareza, com mais metodologia, digamos assim. Então, hoje, o que eu sugiro você a fazer, assim como eu constantemente faço na minha vida, frequentemente faço na minha vida, é olhar e falar, tá, daqui a 10 anos, como eu quero estar? Há 10 anos, olhando hoje, eu não quero me ver daqui a 10 anos sobrepeso, igual eu tô hoje. Então, já coloquei como hábito a atividade física, que era algo que eu sempre ficava adiando. Então, hoje, eu me esforço nessa decisão diária de ter uma alimentação melhor, de fazer um exercício físico. Para você pode ser uma coisa simples, pode ser decidir, daqui a 10 anos eu não quero ter que depender do meu trabalho. Daqui a 10 anos eu quero ter uma família, uma casa, eu quero estar casada, eu quero ter um negócio próprio, enfim. E o que que você precisa mudar hoje? Reforçando aquele hábito 2 que a gente falou. São pequenos atos. É 1 hora e 40 minutos quando as crianças estão em casa. O máximo que eu consigo é 40 minutos e ir ali na academia e voltar. Só que eu sei que 40 minutos, que colocando tijolinho por tijolinho, me dá essa visão a longo prazo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre um livro, que eu tenho várias coisas que eu aprendi, que eu li sobre longo prazo, que é esse da H1. Eu não lembro, acho que tem uns 2 anos ou 3 que eu li, não, acho que tem uns 2 anos que eu li esse livro, e muita coisa que eu já tinha como intuição, esse livro me deu clareza. Eu vou deixar na descrição, eu não sei onde coloca aqui, então vou colocar na descrição para você assistir sobre esse livro aqui. Caso você tenha alguma dúvida, aqui tem um dos pensamentos muito interessantes, principalmente a questão de pensamento ondular, que assim fez assim na minha cabeça, ó, que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Enfim, espero que tenham gostado. Deixe sugestão aqui nos comentários de tipo de conteúdo que eu posso trazer, qual a dificuldade que você tem para essa visão a longo prazo. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijos!